Olá para você, telespectador internauta, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. Pense nos prédios históricos, nas festas populares, nos resquícios do passado. Guarulhos cuida bem do seu patrimônio histórico? Quem vai responder essa e outras perguntas é o Adriano Souza Silva. Ele é diretor da Associação dos Amigos do Patrimônio do Arquivo Histórico de Guarulhos, a APA. Tá curioso? Não saia daí porque o Ponto de Vista começa daqui a pouco. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, Adriano. Obrigado. Adriano, você é diretor da APA, que é a Associação dos Amigos do Patrimônio e do Arquivo Histórico aqui de Guarulhos. Conta pra gente como que a sua vida, a história da sua vida cruzou com a da APA, com a da associação. Certo. Em 2008 eu casei, né, com uma moradora aqui de Guarulhos, né, do Parque Secap, e eu vim morar aqui, né, na cidade de Guarulhos, ali na região da Vila Galvão. E por viver muito, né, frequentar as bibliotecas, né, frequentar os pontos turísticos daqui da cidade, eu acabei, vamos dizer assim, me habituando à cidade, né, e gostando de viver em Guarulhos, né. Eu tinha familiares também aqui. E a minha entrada na APA, né, foi por uma coincidência, assim, né, porque eu estava cursando um curso sobre o Plano Nacional de Cultura, no Sesc, né, em São Paulo, lá na Vila Mariana. E, por coincidência, encontrei um membro da APA, né, o Bruno Carvalho, e ele falou, nossa, você é de Guarulhos, tem uma associação, patrimônio histórico. Eu falei, nossa, mas eu nunca ouvi falar, né, tem. E achei interessante, né, e fui conversar com ele, fizemos amizade e passei a frequentar as reuniões. E hoje sou membro da APA, né, e agora estou assumindo a diretoria, né, também. Bom, você é advogado, né, além de, claro, ser o diretor-geral da APA, e você se especializou em direitos autorais e patrimônio histórico. Isso teve alguma relação aí com seus primeiros contatos com a APA? Olha, eu sempre gostei muito da área cultural e das artes em geral, né? Então, tanto que minha esposa é atriz, inclusive. Então, por essa aproximação com as artes, né, por esse gosto das artes, eu me especializei em direitos autorais, né, direito de autor, entretenimento, cultura, assim, em geral, né. E por conhecer, né, por tomar contato com a APA, o gosto pelo patrimônio histórico veio a reboque, né. Então, a gente teve que também reformar o regimento interno do Conselho de Patrimônio daqui da cidade. Então eu passei a estudar o patrimônio histórico, material e imaterial e me apaixonei, assim. É muito interessante, você vê as manifestações culturais Brasil afora, assim, é muito rico o Brasil, assim, né? E São Paulo também, e aqui em Guarulhos também tem muita coisa interessante nesse sentido. Você falou assim que você é um apaixonado sobre patrimônio histórico. Agora responde uma coisa para mim. O guarulhense, ele cuida bem do patrimônio histórico? O governo, né, a prefeitura, cuida bem do patrimônio histórico da cidade? Olha, essa é uma questão assim, não só o governo de Guarulhos, né, o governo municipal, mas essa é uma questão do Brasil como um todo. A pessoa
em si, qualquer cidadão brasileiro, ele aprecia o patrimônio histórico. Se você lembrar da escola que você estudou na infância, da arvorezinha que tinha na sua rua, da folia de reis que tinha no seu bairro, né? Do time de futebol que envolvia a comunidade inteira, você vai se afeiçoar àquilo, né? Todo mundo tem isso, mas como uma política de Estado brasileira é relegar o patrimônio histórico ao limbo, então isso acaba refletindo em outros níveis, né, estaduais, municipais, né, à exceção de cidades como Ouro Preto, por exemplo, São Luís do Paraitinga, Iguape, né, que tem o patrimônio, as manifestações artísticas históricas, né, como um atrativo turístico, então eles preservam muito isso. Então eles têm essa política diferenciada com relação ao patrimônio, mas não é uma exclusividade guarulhense não, isso é geral. Mas assim, aqui em Guarulhos você acha assim que poderia ser feito muito mais pelo patrimônio, quando a gente pensa nos prédios antigos, às vezes a gente olha para um prédio, poxa vida, precisava estar melhor conservado, seria tão interessante a gente poder entrar e conhecer. Você acha que a cidade cuida bem desse patrimônio ou falta muito ainda? Poderia cuidar melhor, né? Hoje a gente vê alguns patrimônios degradados, né? Mas hoje a gente está conseguindo uma recuperação nesse sentido, né? Muito do trabalho da APA também em incentivar o pertencimento de quem mora aqui, né? Em cuidar desse patrimônio, em reconhecê-lo como um bem cultural relevante, né? E nós temos algumas iniciativas interessantes, como a aprovação da restauração da Casa José Maurício, né? Ali no centro, pelo Conselho de Patrimônio Histórico, e a aprovação também da reforma, da restauração, né, na verdade, do antigo Paço Municipal, né? Então a gente não cuida muito bem como deveria, mas agora a gente vê alguns movimentos nesse sentido de levantar mesmo, de retomar esse cuidado, né, com o patrimônio histórico, né? Agora, na verdade, você está na associação há mais ou menos 2 anos, a associação existe desde 2009. Sim. E quais são as ações da APA como ponto de cultura hoje, né? O que ela desenvolve de ação? Você já falou desse acompanhamento, desses processos aí de tombamento, etc. Quais são as ações? Então, a APA ela tem como foco de ação principal aproximar a sociedade dos bens culturais de Guarulhos, né? Materiais e imateriais. Exemplo, material da Casa José Maurício, o Bosque Maia, que é tombado, né? O cemitério São João Batista. Aproximar a sociedade para reconhecer esses bens culturais, para melhor conservá-los, né? Para evitar depredação, né? E principalmente também visando, em última análise, o pertencimento do guarulhense ao seu município, né? Para que a gente desperte no final das contas, esse amor, né, pelo município, e uma vez que você se sente parte daquilo, se sente tem essa importância social, né, você se sente parte daquilo, você passa a cuidar melhor. Então, isso acaba se refletindo em todos os níveis. Então, nós temos alguns patrimônios que são tombados, né, e muito bem frequentados, que é o Bosque Maia, né, e a Igreja Matriz, né, que agora está em processo de tombamento. Então, que eu estava falando, eu me esqueci. Você estava falando desses locais, né, que estavam aí tombados. Eu tinha perguntado quais eram as ações, né, da associação, o que ela faz efetivamente em benefício aí do patrimônio histórico. Entendi. As ações da APA, hoje, elas se fundam principalmente na educação para o patrimônio, né, oferecendo cursos sobre a história de Guarulhos, sobre esse pertencimento local, né, e o turismo social, né, onde a gente efetuou esse ano 3 passeios, né, um primeiro na região histórica, do centro histórico, o segundo foi o percurso do trem da Cantareira, que muitas vezes a gente até não acredita que Guarulhos teve trem, transporte ferroviário, faz tempo, né? Mas teve, né, e cruzava a cidade inteira, né, que hoje é o anel viário. Então a gente fez percorreu desde o Jaçanã até
até ali a base aérea, né, sempre também com guia turístico e uma historiadora falando sobre a história, né, da cidade, os arredores ali do trem. E eu passei pela região de Bom Sucesso, também mostrando todo até um ciclo de exploração do ouro, enfim, a influência da religião, né, do sincretismo religioso que forma, no final das contas, a identidade. E lá tem a guarulhense. festa da Carpição, né? Tem a festa da Carpição, exatamente, que é um bem imaterial, né? Ele é vivo, não é simplesmente uma estátua que está ali parada para contemplação. Não, ele é vivo e se transforma, se mantém e se transforma também cotidianamente, né? E é uma festa que já está há mais de 200 anos acontecendo. Então, Antigo. E, por exemplo, essa festa, ela já é então considerada um bem material? Dá para não é tombar um bem material, mas conservar esse bem? Isso. Tem alguma, do ponto de vista legislativo, um movimento para cuidar para que esse bem material se mantenha vivo? sim, a festa da Carpição é um exemplo claro de bem cultural e material, né? O nome não seria o tombamento, seria o registro de bem. Então, esse registro ele é possibilitado tanto pela Constituição Federal quanto pela lei orgânica do município, né? Que possibilita o registro de patrimônio imaterial, né? Através da lei orgânica e do Poder Executivo e do Conselho de Patrimônio, né? Agora, conta para mim, a gente está falando de tombamento, né? Você é especialista em patrimônio histórico, advogado. Conta para a gente como é que funciona um tombamento por exemplo, de um prédio antigo. Certo. Quais são os caminhos que se tem para tombar, né? Quais são os critérios para o tombamento, por exemplo? Certo. Olha, os critérios ele pode variar desde o estilo arquitetônico único daquele edifício, né? Falando em tombamento, até desde o valor afetivo daquele tombamento. Às vezes ele não tem nada específico assim, né? Que não, isso aqui é arte déco, isso aqui é assim assado, mas ele tem um valor afetivo para aquela comunidade que ele tem que ser mantido, porque ele ajuda a contar uma história e identificar uma comunidade, né? O que a gente falou de pertencimento. Hoje, o processo de tombamento ele funciona da seguinte maneira: qualquer pessoa, qualquer interessado, ele pode fazer uma petição pública, né? Uma petição, escrever de próprio punho ao Conselho de Patrimônio da cidade. Esse Conselho de Patrimônio ele vai analisar aquele pedido, vai verificar a pertinência daquele pedido e vai proceder ao inventário, né? O inventário ele é um estudo acurado que os especialistas, né, em patrimônio histórico fazem daquele bem, né, considerando os seus diversos matizes, e depois eles dão ok. Pode ser, não, isso aqui não tem relevância alguma, não precisa ser mantido, não precisa ser tombado. Não, tem relevância. Por isso. E eles deliberam, o conselho delibera, né? E isso vai variar do regimento interno de cada conselho, e eles chancelam como um patrimônio histórico, né? E depois vai para decreto do Poder Executivo. Então, se a população acha que tem um prédio importante, que ela vê lá que, de repente, tem um significado simbólico para o bairro, ela pode, então, se mobilizar para pedir o tombamento. Ela deve se mobilizar, porque justamente o que está em jogo é a nossa identidade, a nossa memória, né? E um povo sem memória não anda para frente, né? Então, vamos assim, só dar alguns exemplos. Você já falou rapidamente do Bosque Maia, de alguns lugares, né, que já estão tombados, outros que estão em processo de tombamento. Dá alguns exemplos para a gente em Guarulhos, como é que está a situação aqui de pelo menos alguns prédios históricos. Certo. Um dos prédios históricos mais importantes de Guarulhos é o Sanatório Padre Bento. O antigo Sanatório Padre Bento, hoje Complexo Hospitalar Padre Bento. Ele foi um leprosário, né, instalado ali na região do Jardim Tranquilidade, que abrigava portadores de hanseníase que deveriam, na época, né, muito antigamente, ficar isolados do convívio social, né? Só que esses portadores de hanseníase, né, eles tinham um grau não tão grave, né, da enfermidade. Então,
eles ficavam ali e construíram uma espécie de uma cidadezinha. Construíram com as próprias mãos o teatro Padre Bento, que hoje é um bem tombado importantíssimo de Guarulhos. O campo, né, do Complexo Padre Bento, que está até hoje ali, né, originando inclusive um dos times mais fortes do futebol amador, né, que era o Padre Bento Esporte Clube. Piscina, enfim, eles tiveram uma produção cultural também muito, muito rica, né? E hoje ele é tombado tanto pela lei orgânica aqui do município de Guarulhos, como pelo CONDEFAT, né, em nível estadual. Então, você tem também o Bosque Maia, que é o local de lazer mais frequentado, né, pelos guarulhenses, né, de acordo com a última pesquisa de hábitos, né, culturais dos guarulhenses. Também é um dos principais parques, né, o principal parque, né, da cidade, fica numa região central, também muito interessante. Tem também... A barragem do Cabo Sul também já está tombada ou está em processo de tombamento? Não, a barragem do Cabo Sul, ela foi a primeira obra de concreto armado do Brasil. Olha que importância, né? Não é só para Guarulhos, é para o Brasil inteiro. Não, é para o Brasil inteiro. Ela foi a primeira obra de concreto armado, né? Construída ali por volta de 1905. Então, 1905 até 1908. Então, ela está em processo de tombamento, né? A APA entrou com um pedido junto ao Conselho de Patrimônio, né, daqui de Guarulhos, para poder tombar esse bem, dada a sua importância, né? Além deles, também entramos com um pedido de tombamento do conjunto arquitetônico do Parque Secap, né, que é importantíssimo, né, porque ele alia um arrojamento arquitetônico com convívio social, né? Isso voltado para as classes mais baixas, né? Ele é muito interessante do ponto de vista arquitetônico, né? Ele foi projetado pelo Vila Nova Artigas. Qual outro também? Também entramos com mais 2 pedidos de tombamento de 2 bens culturais importantes, assim, que marcam até inclusive a fundação da cidade, né? Que é a Igreja Matriz, que embora já esteja bastante modificada, ela ainda encontra-se no mesmo lugar, né? E há historiadores que dizem que foi dali que surgiu a cidade, né? Então ela é importantíssima nesse ponto. E também a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, né? Que ela fica um pouquinho mais para trás, inclusive aqui perto, né? E ela era representativa do seguinte: era o local de culto dos escravos na época, porque na época de um passado colonial, né, do brasileiro, os negros não podiam frequentar a mesma igreja dos brancos, né, que era a matriz. Então foi construída uma igreja própria para eles, né? Então isso tudo tem uma identidade muito forte e diz também sobre a nossa história, né? Tanto em âmbito nacional como municipal. Tem muita coisa para a gente falar sobre esse assunto, patrimônio histórico, mas a gente vai fazer isso no segundo bloco. Vamos fazer um intervalo agora. Espero você daqui a pouquinho. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto o diretor-geral da Associação Amigos do Patrimônio e o Arquivo Histórico aqui de Guarulhos, a APA, e eu estou entrevistando justamente o Adriano Souza Silva. Adriano, a gente estava falando sobre tombamento, né? Os bens que já estão tombados, que estão em processo de tombamento. Agora, em Guarulhos, o que não foi salvo de patrimônio histórico que deveria ter sido tombado e que hoje não existe mais? Certo. Na minha opinião pessoal, né, um bem que eu acredito que deveria ser tombado, né, é o Lago dos Patos, porque é um dos principais pontos turísticos de Guarulhos,
né, super conhecido e é maravilhoso. Eu moro lá perto, adoro frequentar o Lago dos Patos. E um bem que já foi tombado e que hoje não ocorreu destombamento é a Casa Saraceni, que encontrava-se ali na antiga fábrica Olivetti, né, que hoje é o Shopping Internacional, e que ocorreu a demolição da casa, né, após um processo de destombamento, né. Então esse é um bem que faz falta hoje. Foi estranho, né? Tombou e destombou, enfim. Então. E no final das contas a casa não existe mais. Não Foi existe. realmente tombada no sentido de que ruínas, caiu. Exatamente. Já não existe mais. É uma pena, né? A gente tem que cuidar aí do nosso patrimônio, da nossa história. E vocês têm um trabalho, né, que é o Observatório do Patrimônio. Conta pra gente o que é esse observatório, como que funciona esse trabalho. Certo. O Observatório do Patrimônio, ele é um dos projetos do Ponto de Cultura, né, cuja função dele é observar, né, localizar os patrimônios da cidade, os bens culturais que são potenciais patrimônios também. Isso vale para edifícios como para manifestações também, né? Nós temos o fogaréu, a procissão do fogaréu também, ali na Casa dos Cordéis, que é muito interessante. Festa da Carpição, entre outros. E nós observamos esse patrimônio, fazemos até um inventário dele, estudamos essas manifestações, né? Esses prédios também, para fornecer subsídios até para futuras pesquisas e ficar como um acervo permanente, né, para quem quiser conhecer os bens culturais de Guarulhos, olhar para esses bens, né, e verificar ali um bem cultural interessante, assim, né, do que a cidade oferece, né, esse é o objetivo. Adriano, qualquer pessoa que estiver interessada na história, por exemplo, os estudantes aqui da cidade podem ir até a associação e ter acesso a esse material? Podem. Nossa associação ela é aberta, democrática, assim, né? Nós, inclusive, há algum tempo fazíamos todo mês, todo segundo sábado do mês, uma reunião aberta, onde qualquer um podia frequentar, né? Hoje nós temos o nosso site, né? O apa.org.br, e a nossa fanpage também no Facebook. Também a Associação Amigos do Patrimônio Arquivo Histórico, o APA, né? Só nos mandar um inbox também, pode conversar com a gente que nós estamos abertos, né? Também no nosso ponto de cultura, ali na Avenida Nossa Senhora Mãe dos Homens, né? Em cima da Pizza Point. Nós também, durante o período, todo o período da tarde, né? Vespertino, temos um funcionário, né? Um camarada nosso que fica lá o dia inteiro e está pronto a atender, né? Inclusive nós temos alguns estudantes que vêm procurar, fazer pesquisa, né? Então nós estamos abertos, né? Só ir lá e conversar. Vocês têm a publicação, por exemplo, dessas pesquisas que vocês desenvolvem? O que já tem de produzido, né, de material que já foi publicado? Certo. Nós temos uma coluna semanária, uma coluna semanária fixa, né, no jornal Guarulhos Web, em que a gente fala sobre temas variados, né, atinentes ao patrimônio histórico. Nós temos também alguns livros publicados também, né, o Guia de Logradouros, onde a gente conta cada história de cada rua, né? Não de cada uma, mas as principais, assim, um apanhadão. Deixa eu fazer uma observação, porque a gente entrevistou o Thiago Guerra justamente para falar Exatamente. sobre isso. Então, quem quiser saber mais sobre esse Guia de Logradouros, pode assistir o Ponto de Vista com o Thiago Guerra. A gente tem também a estreia do Ponto de Vista, aconteceu com um dos fundadores da APA, o Elmi Omar. Então, você também pode ir lá nos nossos arquivos e conferir um pouquinho dessa entrevista, que também foi super interessante. Há 2 anos atrás, um orgulho aí de começar o Ponto de Vista falando sobre a história de Guarulhos. Exatamente. Então você pode conferir tudo isso, só para fazer um adendo aqui o que ele estava explicando. Mas tem mais publicações também, né, Adriano? Tem o Guia de Logradouros e tem o último livro publicado pelos membros da APA foi os Signos e Significados de Guarulhos, né? Tá aqui, ó. Também o Elmi Omar reescreve, Thiago Guerra, Augusto César, Bruno Carvalho, Ivan Canoleto, também vários historiadores aqui da cidade também que problematizam, inclusive, os significados dos símbolos da cidade de Guarulhos. É um livro fundamental para quem quiser entender
a cidade de Guarulhos em si, né? Me dá um exemplo desses símbolos. Símbolos, o quarto centenário, a própria nossa bandeira da cidade, né? Que ela sempre vem fazendo uma referência ao paulistano, ao São Paulo. Então, mas será que ela é tão paulistana, tão bandeirante assim, né? Poxa, você vê dois exemplos. A equipe do AD Guarulhos tem como mascote um índio. A Guarubira, uma cervejaria aqui também artesanal de Guarulhos, ela tem como mascote também um índio. Então, será que nós somos mais indígenas ou mais bandeirantes? Então, a gente problematiza toda essa questão. Assim, justamente o trabalho da APA é cavocar e descobrir para a gente se identificar, né? E ver onde a gente se localiza, né? E tem alguma novidade, alguma coisa para ser publicada ainda aí, está próxima de ser publicada? Nós temos com relação a livro, por enquanto, nada, né? Mas nós temos os nossos projetos dos pontos de cultura. Nós temos um projeto muito interessante, que é o Memória Viva, né? Onde nós chamamos personalidades da cidade também, né? Para falar sobre a trajetória de vida deles. Então, personagens importantes que ajudaram a construir e ajudam a construir também Guarulhos, né? Como a escritora Janete Fontes, engenheiro Plínio Tomás, fundador do SAI, Castelo Hansen, poeta, enfim, Edson Alberton, enfim, várias pessoas, né? E eles vão falando puxando ali pela memória mesmo, né? Esse é um projeto interessante também. Nós temos também um curso interessante que foi sobre a diáspora africana, né? Que é um tema hoje muito em alta, né? Então a gente problematiza toda essa questão da diáspora saindo, né? Como as pessoas chegam aqui em Guarulhos, né? Porque muitos residentes aqui são de fora, de outros países, de outros estados, né? Então, ao mesmo tempo, a pessoa é guarulhense ou ela é mineira? Ela é síria, ela é guarulhense, entendeu? Então, a gente vai tratando de tudo isso, assim. Na verdade, Guarulhos é uma cidade de migrantes e imigrantes, exatamente, né? É uma cidade múltipla. Tem muita história, então, para contar. E tem uma campanha também chamada Eu Amo Guarulhos. Fala um pouquinho dessa campanha para a gente. Sim, essa é uma campanha que foi criada, né, por volta ali de 2009, 2010 também, justamente para incentivar o munícipe, né, o morador de Guarulhos a amar a sua cidade, né, a buscar esse pertencimento à cidade de Guarulhos, né, com vistas justamente para cuidar melhor dela, né. Você se identifica como, poxa, eu sou guarulhense, sabe, uma coisa bem bairrista, né, assim, Guarulhos, aqui é Guarulhos, sabe, você passa a gostar de onde você vive, você passa a brigar pelo bem-estar de onde você mora, né? E quais ações vocês fazem para estimular essa campanha, especificamente? Então, nós temos o adesivo, nós temos a camiseta, a nossa foto de capa também, na fanpage, é o I Love Gru, né? Então, nós temos esse processo de conscientização, né? E de estímulo. E fora também dar espaço para quem é da cidade, para quem se sente daqui, para poder falar também, né? Um projeto interessante que a gente também colocou em prática foi a roda de memória de futebol, né? Nós fizemos com os dois principais clubes profissionais, que foi o Flamengo de Guarulhos e o AD Guarulhos, né? Onde nós trouxemos quem participa do Flamengo, quem participa do AD, para poder falar da história do clube. E isso tem reflexos também com a história da cidade e a história dos bairros, né? Isso. Então, o guarulhense ele participa construindo a própria história, né? Exatamente. São moradores da cidade que falam também sobre a sua própria história. E tem também, você mencionou os passeios, né? Que vocês fazem pelos atrativos turísticos da cidade. Como que é o público, né, desses passeios? São moradores aqui de Guarulhos? Qual que é a faixa etária? Basicamente são estudantes,
também moradores daqui, né? Inclusive um ex-prefeito, Nader, participou do último passeio nosso até Bom Sucesso. Basicamente estudantes, historiadores, né? E alguns moradores também daqui de Guarulhos, né? Nossos passeios são gratuitos também, qualquer um pode participar, basta se inscrever previamente e estar na hora adequada ali no arquivo histórico. E se inscreve pelo site? Pelo site ou por telefone. Então, e fala o telefone então para a gente, para aqueles que estiverem interessados aí se inscreverem. Olha, eu não lembro o telefone de cor agora. Pô, não tem problema, você vai entrar no site, vai ter as informações de telefone, endereço. Sim, E as datas também, né? Vocês informam com bastante antecedência, é exatamente, isso? Com bastante antecedência, e a nossa divulgação de qualquer atividade na APA, ela é maciçamente divulgada nas redes sociais, também no site. Na imprensa também, no Guarulhos Web. Gente, é só ficar antenado para poder participar dessas ações aí super legais que tem, você falou, tem acompanhamentos, né, com guias, historiadores. Sim. Super legal falar sobre isso. Agora, vocês também trouxeram algumas pessoas, turismólogos, guias de turismo, pessoas que vieram de São Paulo, Mogi das Cruzes, para fazerem um passeio pela cidade. Qual que foi o objetivo? Então, o objetivo foi justamente mostrar os bens culturais de Guarulhos para estimular, né, para fazer um networking também, estimular, né, esses guias de turismo a verificar o que Guarulhos tem de bom. E o que eles sentiram assim sobre a cidade? Qual que foi a impressão? Ficaram super felizes. Adoraram, ficaram impressionados assim, né, porque o senso comum, né, o que passa, às vezes, que Guarulhos é uma cidade que não tem nada. É ao contrário, aqui a gente tem uma cena alternativa também de música e de poesia, né, saraus muito forte, né, então, e fora os outros bens culturais como o Padre Bento, né, enfim, Bosque Maia, Adamastor, nós temos uma cidade muito interessante desse ponto de vista, então a gente buscou mostrar para essas pessoas que aqui tem coisas boas, né. Então eles visitaram esses locais que você falou, o Adamastor, que mais? Mas foi mais ali pelo centro histórico, né? Mais ali pelo centro histórico, porque a cidade é muito grande, então se a gente for visitar Bom Sucesso, Cabuçu... Aí não dá, né? Aí não tem que ser muitos dias de passeio. E do ponto de vista da estrutura de turismo, né? Como que vocês avaliam a estrutura turística de Guarulhos? É uma estrutura ainda incipiente, né? Outros profissionais de turismo podem falar disso melhor do que eu, né? Mas a gente, enquanto entidade, né, cultural, nós tentamos contribuir com o que a gente pode oferecer, né? Que são os passeios culturais, né? Os passeios, o turismo social, né? Mas tem muito que melhorar ainda, né? Que você falou assim, o guarulhense ainda não conhece todos esses atrativos, às vezes acha que a cidade não tem nada porque não conhece. Exatamente. Então a gente tenta justamente dar opções para que o guarulhense conheça a sua cidade, né? E outras pessoas também de fora venham para cá, né? Como o pessoal do Alto Tietê, para conhecer o que Guarulhos tem de bom. Então, agora só mais uma perguntinha para a gente finalizar o programa. O trabalho que vocês desenvolvem de patrimônio histórico é aqui de Guarulhos, mas vocês têm planos de ampliar isso para o Alto Tietê? Sim, inicialmente nós trabalhamos com os bens culturais de Guarulhos e posteriormente nós pretendemos trabalhar também com os da região do Alto Tietê. E já tem uma previsão de quando isso deve acontecer, dessa união das cidades da região? Olha, vai depender de recursos financeiros para tal, mas espero que em breve a gente já consiga fazer essa expansão, né? Você falou de recursos financeiros, deu uma coceirinha para fazer mais uma pergunta. Como que sobrevive a associação hoje? Então, pela contribuição da anuidade dos membros, né, dos associados, por iniciativas com a iniciativa privada, né, com parcerias com a iniciativa privada e através de editais públicos também, né? Hoje o principal é o ponto de cultura. Olha que interessante. Adriano, muito obrigada pela sua participação. Agradeço essas informações super ricas sobre a história de Guarulhos. Imagino que as pessoas que estão assistindo devem ter curtido e saber um pouco mais sobre a cidade. Obrigada. Eu que agradeço. Eu entrevistei o diretor-geral da Associação dos Amigos do Patrimônio e Arquivo Histórico de Guarulhos, a APA, o Adriano Souza Silva.
Eu agradeço a sua audiência e me despeço. Lembrando que toda quarta-feira, depois do Jornal da Câmara, tem edição inédita do Ponto de Vista aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.